parecendo que vocês saíram daqui e foram para algum lugar ontem, né? Que coisa alegre, né? Bom dia, gente. É o seguinte, nós vamos começar aqui, que eu sei que o pessoal está voltando. Ontem foi um dia, nós estamos aqui com os nossos colegas que vão participar da mesa de debates hoje. E aí eu até peço desculpas, porque ontem realmente nós tivemos um dia intenso de discussões, foi bem puxado. E a cidade está toda nebulosa, né? Está linda, está chuviscando, está difícil chegar aqui mesmo. Então a gente vai dar esse desconto para todo mundo, tá? Eu vou começar esse dia de hoje maravilhoso, porque eu estou achando muito maravilhoso. Vou agradecer vocês novamente por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui nessa mesa, né? Desfrutando desse delicioso alimento do conhecimento que a gente está fazendo aqui, né? Vocês vieram com alegria, isso é maravilhoso. Nós fomos ontem, saímos, né? Quem deu conta, o pessoal de Barueri inteiro lá no Passo, né? Você falou também, não foi? Não, eu fui pro Barroca, mais leve. Mais leve? Heavy. Heavy, ah, tá. Mais punk. Mas a gente não sei o que falar com a gente, mas falou depois. A gente já estava lá, foi legal, mas nós fizemos a saca depois também. E deu conta, né, gente? Conta pra ninguém o que aconteceu, né? Pode contar, não. Vou divulgar o vídeo, hein? Olha lá o gente. Ave Maria. Gente, a gente até cantou, mas é a gente. Bom, eu vou começar o dia, então, nessa leveza do conhecimento, com um poema da Cora Coralina, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Eu acho que hoje nós vamos falar de leitura escrita e a paixão por isso, e a vontade que a gente tem, quanto mais paixão a gente tiver, e aí os especialistas aqui vão dizer isso, com mais prazer a gente escreve. E a Cora Coralina nos ensina a ter, diante da vida, espíritos alegres, espíritos bem resolvidos, né? E nos ensina a viver melhor, eu acho, né? E ela tem um dos poemas, tem aquele, né? O que é viver bem, que eu já passei para vocês nas aulas presenciais, que é muito bonito. E tem esse outro que eu gosto muito, que é o saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos no coração das pessoas. Viu? O teu telefone está tocando. Eu nem combinei isso. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É isso que dá sentido à vida e que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que ela seja intensa, verdadeira e enquanto dura. Então eu agradeço vocês novamente por estarem aqui neste momento conosco. Agradeço já de antemão o Hércules e a Glaucia que vão fazer esse momento amanhã, né, carinhosamente para nós, e que carinhosamente vão dar o que eles têm de melhor, e que vocês também tenham essa acolhida na escrita. E bom dia, com isso eu convido o professor Hércules, que ontem a gente já apresentou, e a professora Glaucia. Professora Glaucia, né, a gente é doutora, tá? Eu também vou perguntar aqui, né, gente? E ela nos doou esse caderninho aí também, que está aí, viram o caderninho sobre a prática da escrita. Então os dois vão compor essa mesa para a gente falando hoje sobre o letramento acadêmico, tá? Obrigada. Bom dia. Bem, né, ontem nós já conversamos um pouco aqui. Tá bom. Né? Nós já conversamos um pouco aqui ontem, hoje nós vamos dar prosseguimento, né, à nossa conversa. E eu e a professora Glaucia, nós trabalhamos, né, onde eu mencionei o nome dela, nós trabalhamos
aqui na UFOP com prática de leitura e produção de textos nos cursos de graduação, e a gente tem atuado em várias frentes relativas a esse assunto. Então, muito do que a gente vai falar aqui vai convergir, né? Então, eu queria que vocês não vissem isso como uma repetição, mas como uma convergência de ideias. A gente trabalha juntos há tanto tempo, então, se a gente tivesse, né, posturas muito diferentes aqui, isso que seria estranho, né? Depois eu faço isso também. Então, o título que eu dei para essa fala, né, foi Letramento Acadêmico, a escrita no universo acadêmico contemporâneo. Eu tenho que apontar para onde? Para o computador lá. Já não? É aqui embaixo? Ou em cima? Ou em cima, né? Então, qual que é o meu lugar de fala, né? Como eu disse, eu sou eu trabalho aqui com prática de leitura e produção de textos, juntamente com a professora Glaucia, e a nossa formação, né? Nós dois somos professores graduados em letras, né? A Glaucia também tem outra graduação, mas ela fala isso depois. Mas nós somos graduados em letras com formação posterior na área de educação, né? O meu mestrado é em linguística, mas o doutorado é na área de educação. E nós atuamos aqui também no âmbito de um grupo de pesquisa que é o Multidix, Multiletramentos e Uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação. E nesse grupo a gente atua nos múltiplos letramentos, trabalhando ora, né, com letramento literário, letramento acadêmico, letramento digital, né, os vários letramentos que têm sido objeto dos nossos estudos, né? E embora, né, eu tenha uma grande paixão pela literatura, goste muito de literatura, hoje aqui, né, eu não vou falar de literatura, mas de letramento acadêmico, né? Então eu começo falando um pouco aqui, né, sobre essa questão da variedade da linguagem, porque quando a gente pensa, né, o Brasil é um país, né, que é dito como um país monolíngue, né, de uma única língua, né? Aqui no Brasil todo mundo fala português, né? Bem, isso é verdade, mas até certo ponto, né? Nós sabemos que países como, por exemplo, a Suíça, né, são países que têm uma pluralidade linguística maior, né? Um país muito pequenininho comparado com o Brasil, né? Quantas suíças caberiam no Brasil? E a Suíça, né, tem um cantão que fala alemão, um cantão que fala italiano, um cantão, né, que fala francês, né, e ainda outras línguas, né, como o rético e o dalmático, que são pouco conhecidas. O Canadá, por exemplo, é um país também que todo mundo sabe que parte do Canadá fala inglês, parte do Canadá fala francês, outra parte ainda fala as duas línguas, dependendo do nível de escolaridade, da situação de interlocução. O Brasil tem como língua majoritária, predominante, o português, mas a gente não pode esquecer, né, que, né, em tempos de globalização, né, outras línguas começam, né, a circular com mais frequência no Brasil. No universo acadêmico, né, o inglês já tem circulado bastante, principalmente em textos escritos, né? Mas, por exemplo, em cidades né, de regiões mais fronteiriças, no sul do Brasil, o espanhol, por exemplo, tem sido muito usado, tem sido muito falado.
Outra questão é que, né, a língua portuguesa, né, não só dada a dimensão continental do país, né, e a gente vai ter aí, então, variações, por exemplo, né, do português do Nordeste, do português do Norte do país, do português do Sul, do português do Sudeste, e no Sudeste mesmo a gente ainda vê variações muito grandes, né, entre um estado e outro, né? Aqui tem muita gente de São Paulo, né? De Barueri, né? Nós temos sotaques diferentes, formas de falar diferentes. Isso permite a gente dizer, né, que o português são muitas línguas, né? Ao mesmo tempo que é uma única língua que permite, né, essa comunicação, essa interação entre a gente, tem diferenças. E se a gente pensar também na questão da escrita, da oralidade da escrita, a gente vai ver que também se constituem duas modalidades distintas, né, de linguagem e da mesma língua portuguesa. Todo esse prolegômeno, né, vocês vão ver que eles têm a ver com alguns exemplos que eu vou dar, com algumas questões que eu vou passar depois, tá? São ideias que normalmente as pessoas que fazem letras, né, são ideias com as quais a gente trabalha o tempo inteiro, né, e que muitas vezes não é visto dessa forma pela maioria das pessoas, né? Aqui se fala português, português é uma única língua, existe uma forma correta e uma forma errada, pronto e acabou, né? Não é bem assim, não é tão simplista assim, as coisas não são tão simples assim. Então, como eu disse aqui, nós temos, por exemplo, uma linguagem cotidiana que é diferente, por exemplo, de uma linguagem acadêmica, né? Se normalmente, né, eu cumprimento ou melhor, eu vou pegar nem o cumprimento, se eu agradeço hoje em dia, muitas vezes não com a palavra obrigado, mas com a palavra valeu, né? Você faz alguma coisa e o outro responde valeu, isso corresponde ao obrigado. Há 20 anos essa palavra não era usada como obrigado, né? Mas em algumas situações mais formais, você não pode, não deve, né? Não é de bom tom você usar o valeu, né? Se eu cumprimento uma pessoa num e-mail, alguém que é próximo a mim com oiê, né, por exemplo, isso não se aplica, não é o caso quando você manda um e-mail, por exemplo, para uma autoridade ou para um órgão público, por exemplo, né? Vocês não podem, ou não deveriam, ou não é de bom tom, mandar um e-mail, por exemplo, para a secretaria, né, do curso, dizendo, oiê, estou aqui querendo fazer não sei o quê. Não é por aí. Então a gente tem que ver essas diferenças entre as linguagens usadas, né, nas diferentes instâncias, né, nas diferentes formas de interação. Então, por isso, devido a essas diferenças, a gente fala nessa necessidade do letramento acadêmico, né? Essa necessidade que a gente tem de aprender, né, sobre a linguagem acadêmica ou científica, tá? E nós chamamos essa linguagem de acadêmica ou científica porque ela é usada nesse domínio, nessa esfera da sociedade, né, que é o domínio acadêmico ou o domínio científico. Embora, né, letramento acadêmico seja diferente de científico, tá? Ali em cima eu coloquei linguagem acadêmica ou científica, mas quando se trata de letramento, né, dessa questão de adquirir competências e habilidades para a produção do texto acadêmico ou científico, as duas expressões significam coisas diferentes, né? Letramento acadêmico é essa inserção na linguagem, no universo acadêmico, enquanto o letramento científico se refere mais à aquisição e desenvolvimento de habilidades relativas
a uma terminologia da área científica mesmo. E aí a gente pensa muito, por exemplo, eu vou usar a questão do letramento científico quando no ensino, por exemplo, de ciências ou no ensino de física, de química, quando eu preciso de termos, né, de expressões, de palavras, ou de formas e de fórmulas também, que são desse domínio, desse universo, dessas ciências ou de uma ciência específica, né? Então, como eu disse, o letramento acadêmico é o desenvolvimento dessas competências e habilidades na produção do texto acadêmico oral, né? Porque o texto acadêmico oral, a apresentação de um seminário, por exemplo, a apresentação, né, numa mesa redonda como essa, ou o texto acadêmico escrito, que é o foco maior do nosso trabalho aqui, né? Saber usar adequadamente a linguagem acadêmica no texto escrito. Isso não é uma coisa, gente, que a gente adquire assistindo uma palestra ou lendo um artigo, né? Não basta assistir uma palestra de meia hora sobre letramento acadêmico para a gente adquirir todas essas competências e habilidades para produzir um texto acadêmico de boa qualidade, adequado, né? E nem basta ler um artigo ou assistir 2 aulas, por exemplo. Isso é uma competência que a gente desenvolve praticamente a vida inteira, né? Mas tem um começo, né? Sempre tem um começo, não tem fim, né? Então, como desenvolver, né, esse letramento acadêmico? Algumas formas, né, de desenvolver esse letramento acadêmico. Olha, aprende-se a ler lendo e a escrever escrevendo, né? Mas não basta ler uma página, né? Não basta escrever uma página, não basta ler uma resenha e escrever uma resenha para eu dizer que eu já tenho, né, grande habilidade para produzir uma resenha, por exemplo, né? Aprende-se a ler o texto acadêmico monitorando-se a leitura do texto acadêmico. E eu vou falar um pouco sobre esse monitoramento da leitura do texto acadêmico, que é aquilo, né, que eu acredito que nos leva a desenvolver melhor, né, esse letramento acadêmico. E aprende-se a escrever o texto acadêmico também monitorando-se a escrita desse texto acadêmico, não é? Não é aquela escrita que eu costumo brincar assim, à la Chico Xavier, que é assim, baixou alguma coisa ali, você sai rabiscando assim, ó, e depois de pronto, depois de terminado, né, você começa lá em cima da página, termina, ponto, e já entrega. Não é assim. A escrita acadêmica, ela é constantemente monitorada. O tempo inteiro você tem que pensar sobre ela, refletir sobre ela, né? O que a gente chama de atividade metacognitiva. Nós precisamos pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Exemplificando. Então, vejam só. Ao nos referirmos a como o aumento de temperatura afeta a dissolução do sal de cozinha em água no nosso cotidiano, normalmente nós falamos, né? Eu marquei ali, eu coloquei em negrito, né? Falamos. Quando colocamos sal em água e aquecemos, conseguimos dissolver uma maior quantidade do que em água fria. Eu diria que a gente ainda fala mais simples ainda, né? Ó, quando a gente, né, nós nem colocamos, quando a gente coloca sal e esquenta, né? Que aquecemos já é uma forma mais... Quando a gente coloca sal e esquenta, a gente dissolve maior quantidade do que a gente dissolveria na água fria, né? Agora, na linguagem científica, acadêmica, né, provavelmente nós expressaríamos esse mesmo fato de uma forma diferente, como nessa frase aqui, né? O aumento de temperatura provoca um aumento da solubilidade do sal, tá?
Vejam, quais são as diferenças, né, entre esses dois enunciados? Do ponto de vista do conteúdo, né, o que o Chomsky chamava lá de estrutura profunda é a mesma, mas do ponto de vista superficial, né, na estrutura superficial, melhor dizendo, né, o enunciado é outro, né? No sentido, os dois enunciados são semelhantes, mas na forma, os dois enunciados são diferentes. E algumas dessas diferenças, né? O que há de diferente nessas duas frases? Como eu já disse, o conteúdo proposicional é o mesmo. A formulação frasal é diferente. Mas como que a gente percebe isso? Olha só. Na primeira frase, o agente está presente. Os verbos designam ações efetuadas por esse agente. Ó. Quando colocamos, né? Ou quando a gente coloca, né? E os fatos são apresentados numa ordem sequencial que garante a linearidade do discurso. Já na segunda frase, o que acontece? O agente desaparece em consequência da nominalização dos processos. Aí a gente já tem, né, voltando aqui, observando. Olha só, o aumento de temperatura provoca um aumento da solubilidade do sal. Não há nenhum agente ali, não há nenhum sujeito, né, alguém dizendo alguma coisa, né? A frase está colocada de forma que nós chamamos de impessoal, né? Dessa forma, as ações antes designadas por verbos estão embutidas nos grupos nominais. Aumento de temperatura e aumento da solubilidade do sal. O verbo provoca não mais indica uma ação, mas uma relação entre esses dois processos que estão nominalizados, né? O texto fica, então, mais impessoal e, portanto, mais objetivo, né? Isso aqui foi adaptado, né, de um artigo que eu retirei lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? De alguém exatamente da área de química falando sobre o assunto, né? Refletindo então um pouco sobre a leitura, né? Monitorando a leitura. A linguagem cotidiana normalmente é mais automática, muito mais próxima da fala. As pessoas não têm necessidade de estar refletindo a todo momento sobre o que vão dizer. Por isso que a gente fala muita bobagem, né? Que a gente não pensa muito sobre o que a gente está falando, né? A gente vai falando, né? Mas é muito mais fácil a gente dizer o que a gente disse, né? Principalmente se você está na frente do outro, porque aí ele fala, mas peraí, está esquecido isso aí, né? Já a linguagem científica, ela exige uma reflexão consciente no seu uso e aproxima-se muito mais, então, da linguagem escrita. O processo de nominalização aumenta a densidade léxica da linguagem científica. Vejam como isso aqui já está escrito também numa linguagem científica. Olha só. O processo de nominalização aumenta a densidade léxica da linguagem científica. Ou seja, né, escrever, né, usando grupos nominais aumenta muito mais, né, a diversidade de palavras, na qual quase todos os termos usados carregam significados interligados numa estrutura conceitual. Então, a linguagem cotidiana apresenta um mundo dinâmico, em que as coisas estão sempre acontecendo, como numa chama ou numa onda. Já na linguagem científica, esses acontecimentos e processos foram congelados pelo processo de nominalização, pois o mais importante é colocá-los em estruturas como num cristal ou numa partícula. Vejam que o próprio texto, né, isso aqui não é coisa minha, isso está adaptado daquele mesmo artigo, e por isso eu disse, olha, isso aqui foi escrito pelo pessoal da química. Por isso, essa forma de dizer,
olha, o tipo de comparação que eles vão fazer, como num cristal ou numa partícula, né? Dificilmente alguém da área de letras faria, né, uma comparação dessa forma, né, com essa facilidade, né? Bem, dito isso, né, vamos fazer uma pequena pausa aqui para a gente ver duas situações em que a linguagem, né, cotidiana, há um rompimento, né, entre a linguagem cotidiana e uma linguagem de um outro tipo de estrutura. Uma é uma piadinha, né? Ó, rapaz, perdi a palestra, mas soube que foi muito boa. E o conferencista? Espetacular. O homem é cobra, uma sumidade mesmo. Entende do assunto para frente e para trás. Fala que é uma beleza. Não sei mesmo como é que se dorme com um homem desse falando. Tinha gente dormindo na plateia, tinha uns 30 cabos que envergavam o pescoço de tanto cochilar. Outros 30 até roncavam. Mas o que foi que você entendeu que ele disse? Bem, entender mesmo não deu para entender nada. Mas que ele fala bonito, isso fala. É de um jeito, meu amigo, que eu ouvi o homem falar sem cansar, mesmo sem entender nada. Eita cabra que fala bonito, né? Bem, eu me lembro, eu já trabalhei numa instituição que eu de vez em quando eu ouvia alguém dizer assim, mas o professor tal, ele ele dá aula de uma forma que a gente não entende quase nada, mas a gente fica encantado, né? Como assim? Não entende quase nada? Não, porque ele dá aula como se fosse num outro nível. Na verdade, eu acho que tinha um tanto de equívoco nessa história. Tinha equívoco do professor, que não falava uma linguagem mais próxima do aluno. Tinha equívoco do aluno, que achava aquilo bonito, mesmo sem entender nada, né? Tinha uma autoestima muito elevada desse professor, que falava dessa forma. Ou melhor, ela nem era elevada, ela fingia de elevada, né? Ele fingia ter essa autoestima elevada para falar difícil e ser mal compreendido, e esses alunos uma autoestima tão baixa de pensar assim, não, se eu não entendo é porque o bolo sou eu, porque a fala dele é bonita, né? Bem, tem problema nisso aí, né, gente? Aí, vejam, isso acontece também, isso aí eu tirei, né? Sempre importante a gente dizer de onde é que a gente tirou as coisas, né? Que é outra questão importante que eu vou falar aqui, foi tirado aí desse site, né? Bem, aí eu me lembro, né, de uma novela que passou nos anos 80, chamada Roque Santeiro, que tinha uma personagem chamada Professor Astromar Junqueira. Então hoje, graças ao YouTube, a gente pode recuperar essas coisas com facilidade, né? Que como aqui a maioria das pessoas em 85 nem tinha nascido, então vocês não lembram, eu lembro. Glaucia talvez se lembre também, né? Era muito pequenininha, mas lembra, né, Glaucia? Márcia também deve lembrar, né? Mais ou menos. Gilberto, por exemplo, não lembra. Né? Em 85 eu não era nascido. Agora, Gilberto, eu acho que tem que clicar aí, não dá certo aqui não, né? Então, senhores, em sonorosa melodia, turbilhonando em largos regojos, qual rútilo e salapadão no fogo, nossa coluna prefundia no remusnar dos paroxismos estivais. E seria super bacano ressurrar, como seria irremissível postergar o imame e teratológico vitupério que nos faria quase parecer qual badélico e sitibundo abluvião. Lembro não, tá? Catafúrmio, cataclísmico, catalítico, catatúpico momento aquele, senhores. Como as naus da cabralha frota, vencida a crotonia cabracela, aportamos o prefulgente Levi. Que não me increpem de jactancioso ao paragonar nossa efeméride com a ascensão de Roma, concluindo
meu cérebro preto da sempiterno graduar, aos pioneiros que demutaram estes sáfaros páramos, em um verdoso celeiro de longânimes virtudes, hoje ameaçadas pela salacidade, pela solércia, pela altanadice e pela tranquidérnia avastamante. Tende Então viram, né, gente? A fala é bonita, né? Mas não dá para entender nada, né? E o povo aplaude, né? Tinha uma outra cena, essa eu não consegui, que uma das personagens da Regina Duarte, a viúva porcina, ele falava e depois, aí todo mundo batia palmas e ela falava, não entendi nada, dica de nada, mas que tá lindo, tá, sabe? Mas essa cena eu já não encontrei. Bem, então, voltando a tratar de coisa séria, né? Que exigências a gente tem hoje no mundo acadêmico, mas também no mundo profissional, né? Nós temos que ter, né, competências e habilidades de leitura e de escrita, né? Nós mudamos, né, de um paradigma, e vocês, né, já devem ter visto isso aí nas faculdades, nos cursos que fizeram, nas graduações, mas vão ver isso de uma forma mais aprofundada em algumas disciplinas, aqui no Práticas Pedagógicas mesmo, que, né, vão tratar aí, né, dessa mudança de paradigma entre transmissão do conhecimento, reprodução de conhecimento e produção de conhecimento, né? Porque o letramento acadêmico, ele está muito ligado a essa questão da produção de um conhecimento, de você dizer as coisas, do protagonismo de quem participa de uma determinada ação, né? A gente fala muito no protagonismo do aluno do ensino básico, mas e o protagonismo do aluno da graduação, e o protagonismo do aluno da pós-graduação também, da especialização, né? Nós precisamos pensar nesse protagonismo dele também, nessa produção do conhecimento. Por exigência de legislações, né, me parece que foi a partir de 2002, foram introduzidos, né, nos cursos de graduação e de pós-graduação, né, nas especializações, nos cursos estrito sensu, nos cursos lato sensu, como as especializações, e nos cursos estrito sensu, como os mestrados e doutorados, se bem que no estrito sensu já tinha, né, no mestrado e doutorado já tinha dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Mas nas graduações e nas especializações, os chamados trabalhos de conclusão de curso, que é um nome geral, genérico, né, porque muitas vezes as pessoas falam assim, no meu curso eu não tenho que fazer TCC, eu tenho que fazer monografia. Bem, TCC é um nome genérico, né? TCC é o trabalho de conclusão de cursos. Há vários tipos de trabalho de conclusão de curso. Um dos tipos de trabalho é a monografia. Um outro tipo de trabalho é as dissertações e teses, né? Usa-se o termo dissertação, na verdade é uma dissertação de mestrado, e a tese de doutorado são gêneros solicitados pelos cursos de estrito sensu, né? Que são também pós-graduações, porque esse é outro equívoco que a gente ouve frequentemente, né? Você está fazendo mestrado? Não, estou fazendo pós-graduação. Não, tanto mestrado, doutorados, como as especializações são pós-graduações, né? Tudo que é feito depois de uma graduação é uma pós-graduação, né? No âmbito específico, né, do curso de práticas pedagógicas, né, a Márcia já mostrou isso ontem aqui para vocês, né, acaba de ser aprovado, né,
os trabalhos de conclusão de curso poderão, né, ser ou uma monografia, ou um artigo, ou um relato reflexivo da prática docente, ou um produto audiovisual, né? Então, são 4 modalidades diferentes, e olha que cada modalidade dessa tem também um conjunto de submodalidades, né? Cada modalidade dessas representa uma forma de trabalho de conclusão de curso. E nenhuma é maior ou menor do que outra. Nenhuma é mais importante ou menos importante do que outra. Elas têm características específicas, né? Eu, por exemplo, acho que é muito mais interessante a produção de um artigo do que de uma monografia, porque os artigos circulam com muito mais facilidade no meio acadêmico. Você não publica uma monografia da forma como você escreve. O artigo você publica. Então, você faz o artigo com trabalho de conclusão de curso e já pode submeter esse artigo para uma revista. Então, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E como diz um amigo nosso, né, Glaucio? 2 coelhos com uma caixa d'água só, né? Os gêneros acadêmicos que servem como meio, monitoramento da leitura. Isso aqui eu vou falar bem rapidamente, que eu acho que você vai voltar um pouco nisso, né, Glaucio? Fichamentos, resumos e resenhas. Que são textos que a gente faz para controlar, para monitorar os nossos estudos, né? Eu vou frisar mais aqui a escrita dos artigos e trabalhos de conclusão de cursos, né? Então, a gente precisa, primeiro, ter claro isso aqui. Para que eu vou escrever um artigo? Para que eu vou escrever um trabalho de conclusão de curso? Para que eu vou escrever, né, esse gênero textual? Quais são os meus objetivos? Como eu disse, eu estou falando aqui de produção do conhecimento, né? Existe um conhecimento que já está aí, vamos dizer assim, mais ou menos pronto, na medida em que ele está publicado. Mas o conhecimento ele nunca está pronto de vez, né? Porque até mesmo nas ciências duras, né, aquilo que a gente acreditava num momento passa a não acreditar no outro, né? Ainda mais na nossa área, nas ciências sociais, né? Quer dizer, não só na nossa, eu estou falando na nossa área como se todo mundo que estivesse aqui dentro fosse das humanas. Eu sei, por exemplo, até eu conversei com um rapaz que é da física, cadê ele? Levanta a mão lá, por exemplo, né? Até na física, né, as coisas, até não, muito mais às vezes na física, as coisas são mais relativas, né? Essa história, né, das chamadas ciências exatas, de que 2 mais 2 são 4 e pronto, acabou, não se discute mais, isso não é bem por aí, né? Para que a gente escreve? Né? Quem são os nossos interlocutores? Né? Como eu havia dito, se eu escrevo um artigo, né, quem é que vai ser meu leitor desse artigo? Se eu escrevo o artigo no âmbito de um curso de pós-graduação, numa especialização, os meus interlocutores podem e vão ser, né, o orientador inicialmente, porque quem lê primeiro é o orientador, né? Às vezes quem lê primeiro é o marido, a namorada, né? Tem essas coisas, né? Mas o leitor oficial primeiro é o orientador, a banca, né? Os pares, as pessoas, né, que estão, né, no mesmo nível que eu, e os demais interessados. E cada uma dessas categorias aqui tem determinadas, tem um determinado background, tem uma determinada forma de ler, forma de avaliar aquilo que você escreveu, né? Banca foi feita para avaliar criticamente. Aliás, orientador foi feito para avaliar criticamente. Orientador foi feito para passar a mão na cabeça da pessoa e falar, não, que lindo, que maravilhoso. Não, orientador
foi feito para dizer, olha, isso aqui está claro, isso aqui não está, isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui precisa ser aprofundado, né? Então, não é demérito nenhum receber um texto do orientador cheio de marcas, muito antes pelo contrário. Isso significa que o seu orientador realmente leu o seu trabalho e está interagindo com você. Tá? Já ouvi gente, né, em situação social falando, meu orientador me detesta. Eu falei, mas por que você acha que ele te detesta? Porque ele rabisca tudo que eu escrevo. Eu falei, olha, eu acho que ele gosta de você. Se ele detestasse, ele devolveria falando que lindo, e manda para a banca, que depois quem ia meter o pau seria a banca. Né? Então, pensar nisso. A banca também, gente, a obrigação dela é avaliar. Né? A banca não foi feita para elogiar o tempo inteiro. Né? Todo trabalho, né, ele tem pontos positivos e negativos. E esses pontos, né, quando apresentados, que eles nos sirvam de lição para a gente melhorar. Né? Então, quando a banca aponta problemas, não significa também que o trabalho esteja um lixo. Significa que ele pode ser melhorado. Ele deve ser melhorado. Né? Já os pares interessados, provavelmente eles vão ter outro tipo de leitura daquele mesmo trabalho. Principalmente se o interessado tem alguma ligação afetiva com você. Né? Então é claro que eu vou mostrar uma coisa para minha mãe e ela vai achar lindo, porque foi o filhinho dela que fez. Né? Você vai mostrar para o seu namorado, ele vai achar lindo. Não, aqui, minha namorada é foda, ela fez isso aqui. Né? Aquela banca chata é que falou mal da minha namorada, mas a minha namorada é ótima, ela é perfeita. Aquela banca que é mal amada, não é? Já vi isso acontecer, tá? Aliás, costumo ver sempre, né? Bem, a leitura ou as leituras, né? Então, como eu ia dizendo, né? A gente ler, né? Por exemplo, um romance é muito diferente de ler uma poesia, que por sua vez é muito diferente de ler jornal, que por sua vez é muito diferente de ler um texto de divulgação científica, né, um texto que eu leio no jornal sobre ciência, né, do que ler uma revista científica, que nem tem cara de revista, né? Como quando eu mostro uma revista científica para alguém da minha família, por exemplo, que não tem tanto letramento acadêmico, a pessoa fala, mas isso não é um livro? Né? Fala, não, isso é uma revista, porque uma revista para mim é igual a Veja, a Caras, né? Tem que ter um tanto de foto colorida, né? A leitura de livros científicos, né? São textos com outras características, né? E por isso aí eu indico, né, esse livro, Leituras sobre a Leitura, nas referências bibliográficas esse livro está, né, porque ele vai mostrar um pouco sobre essa diversidade de leituras. Tá? Eu fiz questão de indicar aqui, não muitos livros, mas 3 que dão uma ideia um pouco diferenciada daquilo que a gente vê normalmente em cursos de metodologia científica, em cursos de metodologia científica ou até mesmo de letramento científico, que são aqueles chamados manuais de normalização técnico-científica, que fica ensinando, né? Você vai colocar margem de 3 centímetros ou de 2,5 centímetros, né? Você vai colocar o nome do autor lá em cima ou vai colocar lá embaixo? Isso é importante? Tem sua importância, mas isso a gente não precisa refletir muito sobre isso, não. Isso é só a gente ler lá que a gente e seguir. E se um manual manda uma coisa e o outro manda outra coisa, a gente pergunta, qual que você quer que eu siga? E eu vou seguir aquele que o curso indicar. Mas então eu estou falando desse livro aí, da Carla, organizado pela professora Carla Coscarelli, que é esse Leitura sobre a Leitura, e vou indicar 2 outros daqui a pouco. Mas, querendo falar da leitura de textos, né, que nós vamos chamar de textos difíceis. Devia até colocar ali entre aspas o difíceis, porque é difícil para algumas pessoas, não para outras. Né?
Mas muitas vezes, por que eles são considerados difíceis? Porque eles têm uma linguagem científica, pode ser altamente científica, né? Uma linguagem técnica, pode ter um assunto, um tema desconhecido, né? Porque o texto ele é difícil para mim se eu desconheço aquele assunto. Se eu for ler sobre física quântica, por exemplo, eu vou ter muita dificuldade. Qualquer texto que for sobre física quântica, eu vou ter muita dificuldade, porque quantos textos sobre física quântica eu já li na minha vida, né? Agora, se o nosso amigo lá da física for ler sobre isso, ele vai ter uma outra relação com o texto, né? Agora, se eu for ler um texto sobre, né, linguística, sobre educação, sobre sociologia da educação, né, eu vou ter muito mais facilidade. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento prévio, eu já tenho conhecimento anterior, né? O tema, para mim, já não é desconhecido. A questão da linguagem rebuscada, né? Muitas vezes o texto se apresenta ou aparenta difícil porque ele tem uma linguagem que, para mim, é rebuscada. São termos técnicos, são termos de uma outra época, né? Vai depender aí do texto. E também pensando na leitura de língua estrangeira, né? Se eu não tenho uma facilidade, né? Se eu não conheço a língua estrangeira, mesmo que, se eu não conheço a língua estrangeira cotidiana, eu não vou dar conta de ler aquele texto científico na língua estrangeira também. Estou lembrando de algumas situações aqui, duas assim, mais especificamente. Quando eu fazia mestrado em linguística, a gente tinha que ler uma bibliografia praticamente 100% em inglês, né? Tínhamos professores norte-americanos e que achavam que o que estava escrito em outra língua que não fosse inglês não estava bom. Então só indicava em inglês. E na época eu era colega da irmã da professora Gláucia Jorge, que veio a ser depois minha colega, parceira aqui no UniBH, que é da UFOP, do SEAD, que é a professora Miriam Jorge. E aí a gente sempre comentava, né? Nós que não éramos professores de inglês, éramos professores de português, fazendo o curso de linguística, a gente falava que bom, deve ser tão bom para vocês, né, que são professores de inglês, porque vocês não sofrem como a gente para ler esses textos. Elas falavam, aí você se engana, porque a gente sofre talvez tanto quanto, ou até mais, em alguns casos, porque a nossa proficiência não é do texto acadêmico ainda, né? A gente estava do texto acadêmico em língua estrangeira ainda, né? Ou então eu me lembro de uma outra situação em que um amigo meu estava terminando o doutorado dele em antropologia e contando para um primo dele, uma pessoa mais simples, que tem muito pouco estudo, e aí esse amigo meu contando assim da dificuldade que ele estava tendo de ler o texto, porque o texto era muito difícil, que ele já tinha lido o texto 3 vezes. Aí o primo dele virou e falou assim, mas está em português? Aí ele falou, tá em português. E você ainda não entendeu? Mesmo estando no doutorado, né? Assim, como que as coisas são tão relativas, né? Bem, aí, da mesma forma que a leitura tem, né, essa diversidade, a escrita também tem uma diversidade, né? Nós podemos falar nós não podemos muito falar em a escrita. Nós precisamos falar em as escritas. As escritas são várias, né? Algum tempo acreditou-se que escrever era uma técnica, né? Isso já foi ultrapassado há muito tempo, né? É muito comum, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso algum dia, porque todos vocês já fizeram uma graduação, né? A gente tem muita angústia em frente a uma página branca. Hoje em dia, mais é uma tela, né, do que uma página.
E como enfrentar, então, essa angústia, né, frente à página ou à tela branca? E aí é que eu indico 2 livros sobre escrita acadêmica e que já começa pelos títulos. Olha como que eles são tão pouco acadêmicos. O primeiro, um texto para chamar de seu. Veja que não é nem para chamar, é um texto para chamar de seu, né? E o que lembra esse título aí? A música, né? Um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu, né? Isso é Erasmo Carlos, né? Roberto Erasmo Carlos, né? Então o pessoal brincava para um homem para chamar de seu, né? Então, a referência lá, um texto para chamar de seu. Preliminares sobre a produção do texto acadêmico. Tá? Gente, esse livro é muito bacana, né? Eu aconselho, leiam esse livro, tá? Ele não é um manual de normalização técnico-científica, mas ele vai falar da maneira como o sujeito se sente ao escrever e a forma como o leitor, né, vê aquele texto produzido. A Cláudia Perrota, que é a autora do texto, ela se especializou como uma espécie de conselheira. Ela não era orientadora. Ela não é orientadora, ela é uma conselheira de pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos, né? Principalmente teses de doutorado. E aí, tentando ajudar aqueles doutorandos a produzirem um texto mais autoral. É aquilo que a gente estava falando do protagonismo, né? Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? Porque muitas vezes a culpa também entre aspas, viu, gente? É do orientador que fala, não, você tem que dizer de onde você tirou isso, porque, né, a gente tem que saber mesmo de onde o aluno tirou, né? E aí ele fica tão preocupado que tudo é do outro que está ali, nada é dele. Ele mesmo não tem coragem de se colocar, né? Então ela dá esse conselho, um texto para chamar de seu, né? Olha, esse aqui é meu, esse aqui foi o que eu produzi a partir daquilo que eu li. É um livro muito bacana. E um outro, né, A Escrita Científica no Divã, entre as possibilidades e as dificuldades para como escrever, né? Que trata principalmente dessa questão aí da angústia do escrever, escrito por uma psicanalista, por uma pessoa que é da área... Oi? Qual é o nome da autora? Ana... Eu não sei, não consegui ler. Na referência, no finalzinho aparece o nome todinho dela. É Ana Cláudia... No finalzinho a gente vê. Então, a escrita científica no divã, tá? Aí eu entro aqui, eu já estou finalizando, gente, com uma questão muito complexa na escrita acadêmica, que é a questão da ética, né? Isso aqui vai ser abordado, né, várias vezes. Ontem a professora Márcia falou um pouco sobre isso, né? No finalzinho aqui, né, da nossa apresentação, assim, né? Assim, não copiem, né? Resumidamente seria isso, né? A professora Glaucia vai voltar a falar disso também. Porque, olha só, gente, quando a gente faz o trabalho científico, a gente tem sim que fazer citações literais, você tem sim que se embasar no que o outro escreveu, e para se embasar no que o outro escreveu, você vai apresentar citações literais, você vai apresentar referências, né? Você vai apresentar paráfrases, né? Eu vou dizer o que o outro disse, mas eu vou dizer de outra forma, né? Como eu brinco também com meus alunos. Professor, posso escrever com as minhas palavras? Eu falo, pode. Escreve com as suas palavras do outro, porque na verdade ninguém é dono das palavras, né? Mas são as palavras do outro.
do outro, assim, dos outros, né? Não é do outro aquela que tem autoria, não, é dos outros, da língua. Vamos falar assim, as palavras são da língua, porque não são nem do dicionário, né? A palavra não é minha nem sua, a palavra é da língua, né? Agora, vem o outro e escreve antes de mim, e eu leio o outro. Então, eu tenho ou que fazer referência direta a ele, através de uma citação literal, usando aspas, ou usando lá o texto em itálico, ou usando em bloco, né? Ou eu vou fazer referência ao texto com a data de publicação, ou eu vou fazer paráfrase, ou então eu vou plagiar, que é aí que é o problema, que é o grande problema. E aí eu ainda pus lá que é outra brincadeira que eu sempre falo. Uma coisa, outra coisa. Então, citação literal é uma coisa, referência é outra, paráfrase é outra, e plágio é outra. E plágio é um negócio complicado. Né, gente? Tanto é que eu fiz esse aqui. Não está no próximo ainda. Citações. Eu posso citar apenas as ideias, né? De acordo com, né, o behaviorismo, patati, patatá, e aí eu ponho lá entre parênteses, né, Skinner, 1900 e tanto. Eu vou citar uma ideia de maneira geral, né? Mas eu posso também citar, né, fazer uma citação textual curta, de 3 linhas no máximo, aí eu vou usar normalmente o itálico, né? A gente vai lá numa normalização e vai ver qual vai ser a norma. Posso fazer uma citação textual mais longa, um parágrafo inteiro, ou 2 parágrafos, né? E posso fazer, né, as paráfrases, as chamadas paráfrases, que é escrever com as minhas palavras dos outros, né? Como eu brinquei aqui, entre aspas, né? Agora, isso aqui é sério, plágio, né? Ó, ao se apropriar, por exemplo, aqui não está nem falando só de escrita. Ó. Se eu pego uma ilustração, uma fotografia que um outro fez e não cito a fonte, eu estou fazendo plágio, eu estou plagiando. Ainda que eu fale assim, não, mas eu nem atinei para isso. Não, mas a gente tem que atinar, né? Tudo que for do outro que você estivesse apropriando no seu trabalho, você precisa dizer. Caso contrário, é plágio. E plágio, né, é crime, né, gente? É uma coisa feia. É crime. Né? É da cadeia. Né? Ó, omitir fontes, citações, ideias inspiradas em textos. Ideias inspiradas em texto, viu, gente? Não é só literal, não. Tá? Em textos lidos, constituem formas de apropriação indébita de autorias. Ou seja, constituem plágio. Tá? Então, vou até voltar. Constituem plágio. Hoje em dia, gente, é muito fácil descobrir plágio. Tá? O Google e o Google acadêmico estão aí. Então, quando a gente lê um texto e a gente desconfia, e nós somos danados desconfiados, né, Cláudia? A gente desconfia, a gente pega uma frase, bota ela entre aspas e joga no Google acadêmico. Pegamos na hora. Né? Tem também uns programinhas, né, uns softwares que permitem isso. Né? Tem o paletador de plágio e tem vários outros. Mas eu nem uso esses programas. A gente, geralmente, eu uso o Google acadêmico, ele dá conta. Mesmo, e se for uma coisa que não está na internet? Gente, se eu sou um especialista da área, eu estou por dentro daquilo que é publicado. Então, só se for um livro muito ruim, uma produção muito vagabunda, para eu não ter conhecimento daquilo. Então, assim, tentar enganar orientador, é mais ou menos como tentar enganar pai ou mãe. Às vezes, pai ou mãe faz de bobo, mas de bobo a gente sabe que eles não têm nada. Né? Pesquisas em impresso, que a gente também pode ir ali na biblioteca, né, dar um pulinho lá, né, e vai lá e olha, como eu disse, porque se a obra for muito ruim, eu não quis comprar porque era muito ruim, a biblioteca compra coisa ruim. Então a gente vai lá na biblioteca e dá uma olhadinha e acha. E a gente tem memória, né, gente?
Nós temos memória. Já li isso em algum lugar. Isso aqui está com cara de déjà vu, né? Isso aqui é um déjà vu. Li isso em algum lugar. E aí a gente vai dormir, quando a gente acorda a gente lembra, né? Foi... Aí a gente vai lá, acha direitinho. Tá. E o feeling de quem tem expertise em correção, né? A gente tem feeling também, né? Isso aí não dá para explicar muito, mas é o sexto sentido do professor, né? Sexto, sétimo, né? Bem, para finalizar agora, só umas pequenas observações, não chega nem a ser reflexões, observações sobre a escrita e as tecnologias digitais, né? Editor de texto ajuda demais a vida da gente, né? É uma maravilha escrever com editor de texto, porque você revisa, você pode usar marcas de revisão, você pode escrever colaborativamente, né? Você usa o Google Docs, né? Você tem condições de ver o que o seu colega, por exemplo, quantas vezes, né, nós já escrevemos textos, né? Eu e Glaucia, N vezes, né? Eu e Márcia, recentemente, né? A gente escreve, manda para o outro marca lá, né? Faz as marcas de revisão, o outro retira, né? Então, isso facilitou demais. Então, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso reunir, eu não posso fazer trabalho em grupo, porque eu moro na cidade X e o outro na cidade Y. Bem, com as tecnologias digitais isso acabou. Porque até pelo WhatsApp agora a gente escreve junto, em colaboração, né? Então, escrever conectado e escrever offline. O quanto facilitou a vida da gente escrever conectado, né? Como a nossa vida melhorou, né? Depois da possibilidade que a gente tem do acesso, né, à informação aí pela internet. A Marisa Lajolo, uma professora da Unicamp, aposentada, no início dos anos 90, ela já dizia, os alunos de hoje, ela se referia na época a 1993, mais ou menos, escrevem melhor graças aos editores de texto. E hoje eu diria, né? Os alunos de hoje escrevem melhor graças aos editores, graças à internet rápida, né? Graças ao WhatsApp também, né? Então, né? Aí estão as referências, né? A oficina de letramento acadêmico, que tem, né, uma parte um pouco mais aprofundada sobre essa questão dos gêneros, né? Fichamento, resumo, resenha. O livro da Carla Coscarelli, o livro da Cláudia Perrota e esse aqui, ó, Ana Cláudia Meira Santos, a escrita científica no divã. E é isso, gente. Obrigado, então, por ouvir.